Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, de uma vez por todas, você vai entender o que diabos é cabelo 2A, cabelo 3C, 4B e por que tem tanto cliente, tanta gente que fala ai, meu cabelo é isso, meu cabelo é aquilo. Hoje a gente vai falar sobre tipos e texturas de cabelos e você vai ver que isso vai fazer completamente a diferença para você poder lidar com esses cabelos no seu salão. Porque a gente sabe que cada cabelo tem as suas particularidades e se você aprender a dominar as particularidades de cada um deles, amor, as clientes vão sair assim com um sorriso de orelha a orelha do teu salão, vão querer voltar muito lá, vão indicar pra todo mundo. Então assim, esse conhecimento aqui tá babado, eu tenho certeza que você vai curtir esse vídeo, então já deixa o seu like aqui porque eu já sei que você vai gostar. E se inscreve no canal pra ter mais conteúdos desse por aqui. Vamos falar primeiro, gente, do porquê, né? Por que que criou-se essa tabela? Por que que as pessoas começaram a pensar em diferenciar os tipos de cabelo? Eu vou descrever uma situação aqui que você, cabeleireiro, provavelmente já passou no teu salão. Chegaram duas clientes com o cabelo liso no teu salão, tá? E as duas clientes, coincidentemente, querem o mesmo penteado, que é um coque. Elas querem um coque alto. A primeira sentou na tua cadeira. Essa moça que sentou no teu cabelo é uma mulher caucasiana, mas você, logo de passar a mão no cabelo liso dela, você percebe que é um liso mais encorpado. E por ser um liso mais encorpado, você não tem dificuldade de fazer esse penteado no cabelo dela. O grampo segurou bem, não precisou de tanto laque assim. Enfim, foi um penteado super simples de fazer. Aí sentou a segunda cliente na sua cadeira pedindo o mesmo penteado, um coque alto. Só que essa cliente, diferente da outra, ela é uma cliente de origem oriental. Então o cabelo dela é aquele cabelo liso mais escorrido. Você só de pegar na mão já percebe que aquele é aquele cabelo que assim, ele escorre com facilidade dos dedos. E aí a tua conduta para fazer o mesmo penteado que você fez na cliente anterior foi completamente diferente para fazer nessa cliente, porque nessa cliente o cabelo dela é tão liso, tão escorrido, que os grampos eles não ficam com tanta facilidade assim. Você teve que adicionar mais textura naquele cabelo para poder fazer um coque, então você acabou lavando aquele cabelo e não condicionou para ele não ficar tão escorrido assim. Você teve que usar mais laque, enfim, foi uma conduta completamente diferente. As duas clientes tinham cabelo liso, mas você pode dizer que o tratamento que você deu para as duas foi igual? Eu acredito que não. E é exatamente para driblar essa dificuldade que teve um cabeleireiro norte-americano que na década de 90 criou uma tabela chamada Texture Typing System, que você também pode encontrar na internet com outros nomes, tá? Você pode encontrar como Hair Typing System ou como Texture Typing Guide. E o cabeleireiro que criou essa tabela é um cabeleireiro chamado Andrew Walker. Inicialmente ele criou essa tabela porque ele estava criando uma marca de produtos, né? E ele ia, enfim, casar isso com a marca dele, mas acabou que essa tabela foi sendo adotada por vários outros cabeleireiros. Inclusive essa tabela foi descrita num blog americano chamado Naturally Curly, e foi de lá que as cacheadas começaram a entender que cabelo cacheado não era tudo igual. E eu sei que o cabelo cacheado não é tudo igual e que isso faz muita diferença, porque eu, por muitos anos, achei que meu cabelo era cacheado e na verdade meu cabelo não é cacheado, meu cabelo é ondulado. Então eu gastava muito dinheiro comprando um monte de produto para cabelo cacheado, produtos cheios de óleo, super densos e tal. E quando eu usava esses produtos no meu cabelo, ele não ficava legal. A partir do momento que eu entendi que meu cabelo não era cacheado, que meu cabelo na verdade era ondulado, isso fez completamente a diferença na minha vida. Eu comecei a tratar o meu cabelo de uma maneira diferente, usar produtos diferentes, e isso fez com que o resultado ficasse esse aqui que vocês estão vendo. Uma coisa muito importante que eu preciso te falar nesse vídeo que a gente precisa entender é que aqui eu estou falando de textura, eu não tô falando de desenho. Tá? É muito comum vocês encontrarem em produtos no mercado para cabelos cacheados, ondulados e crespos uma tabelinha no rótulo daqueles produtos mostrando lá os tipos de cabelo e um desenhinho. Você também encontra essa tabela muito fácil na internet, é uma tabela como essa que vocês estão vendo aqui, mas é muito importante que a gente não se prenda ao desenho, tá? Porque a gente não tá falando de desenho, a gente tá falando de textura. O desenho, por exemplo, de cabelo liso é sempre igual, é reto, tá? E aí nessa tabelinha, os desenhos para cada tipo de cabelo enrolado são diferentes. E aí isso faz a gente pensar erroneamente que o que diferencia um cabelo cacheado do outro é só o desenho, o formato da curvatura. E não é. O que vai diferenciar muito esses cabelos é a textura deles, tá? Então às vezes a gente vê algumas pessoas falando ai, o meu cabelo é 2C, mas hoje ele acordou 2A. Gente, não tem como a textura do cabelo mudar do dia pra noite, tá? O que vai mexer na estrutura do teu cabelo são as químicas, que a gente sabe que mexe na estrutura
estrutura do fio. Alterações hormonais também podem trazer mudanças, sim, no cabelo enrolado. Agora, esse negócio de que, eu dormi num dia com cabelo 2C, eu acordei 2A, não, na verdade, o seu cabelo 2C, ele só perdeu um pouco do formato durante a noite, mas ele continua sendo da textura 2C. Entendeu? Então vamos agora finalmente falar da divisão desses cabelos, tá? Basicamente, nessa tabela, o Andrew Walker dividiu em 4 tipos, tá? Que são o tipo liso, que é o 1, ondulado, que é o 2, cacheado, que é o 3 e crespo, que é o 4. E como se não bastasse cada um desses 4 tipos, ele dividiu em mais 3 subtipos. Porque, como eu mencionei no exemplo no começo do vídeo, não é porque o cabelo é liso que significa que todo cabelo liso vai ser igual. E esses subtipos são o que a gente chama de A, B e C. Então, por exemplo, o cabelo liso é o tipo 1 e existem os subtipos 1A, 1B e 1C. Ondulado é o tipo 2, então existem os subtipos 2A, 2B e 2C. Cacheado, que é tipo 3, subtipos 3A, 3B e 3C. E crespo, que é tipo 4, subtipos 4A, 4B e 4C. Cada um desses subtipos tem uma particularidade, tá? Que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. E é muito importante que o profissional saiba respeitar as particularidades de cada um desse cabelo. Você sabendo respeitar essas particularidades, vai ser muito mais fácil para você tratar o cabelo, cortar e principalmente finalizar. Ok? Para as consumidoras é algo bem bacana, né, de saber a sua textura de cabelo, porque isso vai facilitar a vida dela para poder escolher os produtos que ela vai comprar, o jeito que ela vai tratar do cabelo e tudo mais, mas para o profissional, esse conhecimento das diferentes texturas é algo muito incrível e que vai ajudar muito a melhorar os seus atendimentos. Então, sendo assim, vamos falar de cada um desses tipos. Vamos falar sobre os tipos de cabelo, então, e a gente vai começar pelo tipo 1, que são os cabelos lisos. O cabelo liso é o cabelo mais fácil de identificar, né, que é um cabelo liso, porque eles são os cabelos que são lisos desde a raiz. Então a forma, o desenho deles é basicamente essa. Vamos falar então da diferença de cada subtipo, começando pelo subtipo 1A. 1A é geralmente o tipo de cabelo que você vê nos asiáticos, tá? É um cabelo liso mais fino, então ele não é um cabelo muito encorpado, tá? É um cabelo macio e ele tem normalmente muito brilho, por conta também de que geralmente é um cabelo mais oleoso, tá? É um cabelo que normalmente sofre mais com a oleosidade excessiva na raiz, mas isso não é uma regra. Ok? A regra é que o cabelo 1A é aquele cabelo mais liso, escorrido e fino. A vantagem desse tipo de cabelo é que ele não é um cabelo que se danifica com tanta facilidade. Ele é aquele cabelo que, assim, normalmente os cabeleireiros têm pesadelos com esse cabelo pra fazer penteado, porque é aquele cabelo que dificilmente segura um grampo, que o grampo escorre, que o babyliss, assim, você tem que fazer um malabarismo pra aquele babyliss fixar e mesmo assim ele não vai fixar tanto. Então esse é o cabelo 1A. O cabelo 1B, ele já é mais diferente, tá? Ele já é um pouco mais encorpado. Isso faz com que ele seja um cabelo mais fácil de fazer penteados, um cabelo mais fácil de lidar. E ele é um cabelo que também, ele se danifica com menos intensidade do que o 1A, tá? E aí chegamos no cabelo 1C, que é, de todos os cabelos lisos, esse é o mais encorpado. E geralmente é o cabelo que tem mais volume. Esse é o cabelo que ele tem menos brilho, tá? Do que os outros tipos, porque normalmente é um cabelo que tem uma tendência a não ser tão oleoso na raiz. A gente sabe que o cabelo liso é o cabelo 1C porque ele é um cabelo que já marca com mais facilidade. Então, por exemplo, se a cliente prendeu o cabelo com uma xuxinha, quando ela tirar aquela xuxinha, provavelmente vai ficar uma marquinha, tá? Não vai ficar pra sempre, claro, depois de passar a mão, né? Algumas vezes aquela marquinha vai sair. Mas é uma coisa que, por exemplo, o cabelo do tipo 1A e 1B já não faz. Ele não marca com tanta facilidade. Inclusive o cabelo 1C, como ele tá mais próximo ali do próximo tipo, que são os ondulados, ele pode apresentar alguma leve ondulação nas pontas, tá? Pode apresentar. Isso não significa que esse cabelo seja ondulado, ok? Ele ainda é um cabelo liso, mas por ele ter essa textura mais encorpadinha, até pode fazer alguma ondinha ali no final. Vamos falar então dos cabelos ondulados, que são os cabelos do tipo 2. Esses cabelos, como o próprio nome diz, eles apresentam ondulações em S que começam próximo à raiz, tá? Mas eles não começam diretamente da raiz. As características principais dos cabelos ondulados são: eles possuem a raiz mais lisa, tá? Do que os outros enrolados que a gente vai ver aqui. Pelo menos um dedinho de raiz lisa, tá? Por serem um tipo que vem logo depois dos cabelos lisos, eles não são dos cabelos enrolados os que precisam de mais óleo. Na verdade, eles são os que precisam de menos. E é muito comum chegar cliente no teu salão que tem
tenha o cabelo ondulado, mas que tenha raiz oleosa, tá? Por consequência, os cabelos ondulados entre os enrolados, eles normalmente apresentam mais brilho, exatamente por conta da oleosidade do couro cabeludo chegar com mais facilidade até a ponta desses cabelos, já que as ondulações não são tão fechadas, são mais abertas, então permite que esse óleo atravesse até a ponta com mais facilidade. E outra característica muito marcante dos cabelos ondulados são que eles são, entre todos os cabelos enrolados, os que perdem a forma com mais facilidade. É muito comum você ver depoimentos de meninas que acham que tem um liso esquisito, é um liso volumoso, um liso que fica sem forma. E na verdade o cabelo dessas meninas não é liso. É um cabelo ondulado que ela ainda não aprendeu a finalizar. Imagina só se chega uma moça dessa no teu salão, você sabe finalizar o cabelo dela, você finaliza, e aí ao invés de sair do teu salão com o cabelo desse jeito, ela sai com o cabelo desse jeito. Gente, essa cliente vai te amar pra sempre. Eu amaria, porque eu tive que descobrir sozinha que meu cabelo era ondulado. Antes disso, eu tinha passado muito perrengue na minha vida. Se eu fosse num salão e o profissional me falasse, me ensinasse a cuidar do cabelo, caraca, eu ia casar com aquele profissional pra sempre. Então fica a dica aí, galera. Vamos diferenciar então os tipos de cabelo ondulado, começando pelo 2A. Ele é o que tá mais próximo do cabelo liso, tá? Então ele ainda é um cabelo que tem uma textura mais fina. Também por ser o mais próximo do liso, ele é um cabelo que perde a onda com muita facilidade. Ele é o que mais as pessoas associam com um liso estranho, porque quando ele perde o formato, se a pessoa não finalizou da maneira adequada e tudo mais, ele pode ganhar bastante volume. E essa aparência de liso esquisito pode ficar ainda mais proeminente. E uma coisa importante também da gente falar desse cabelo 2A é que por mais que você aplique produto, que você amasse, que você fique lá 3 horas amassando aquele cabelo, ele não vai ondular mais do que a capacidade dele permite, tá? Então pra lidar com esse cabelo é muito importante que o profissional use produtos mais leves, mais fluidos e finalize de uma maneira que assim, ele vai ficar bacana, ele vai ficar com as ondinhas ali, com a definição natural que elas ficam, porém a cliente não vai ficar com aquele aspecto pesado, tá? Com aquele aspecto de que o cabelo tá encebado. A minha dica principal para esse tipo de cabelo é não usar produtos muito oleosos, produtos muito densos, cremes muito pesados, tá? Você pode usar cremes mais levinhos, como creme em spray, ou até mesmo só um sérum, um olhinho, um silicone, que provavelmente vai te trazer resultados bem bons nesse tipo de cabelo. Falando agora do cabelo 2B, esse daqui é o meu tipo de cabelo, tá? Esse, entre os ondulados, é o tipo mais modificável. O que que isso significa? Ele aceita uma escova com facilidade e ele aceita também uma finalização para deixar ele mais enrolado com facilidade. Então é um cabelo que ele traz mais essa possibilidade de brincar com ele, sabe? É um cabelo que às vezes ele tá com as ondas mais abertas, menos definidas. Às vezes, dependendo do produto que você usa e da finalização que você faz, ele fica bem mais enrolado e dá até uma impressão de que na verdade ele não é um 2B, ele é um 2C, que é o próximo tipo que a gente vai falar. Mas o que caracteriza principalmente esse tipo de cabelo é que ele é um cabelo que perde a forma com muita facilidade, que cada dia você pode encontrar ele de um jeito. Tem dias que ele tá mais liso, mais aberto, tem dias que ele tá mais definido. Pro profissional, isso já ajuda bastante na hora de finalizar esse cabelo, porque você já pode vir com cremes mais encorpados, tá? O único cuidado que eu vou falar pra você tomar é deixar esse cabelo mais molhado na hora da finalização. E você pode usar outras coisas em conjunto, como uma gelatina, uma geleia, mas ainda tem que tomar cuidado pra não pesar a mão, tá? Porque senão o cabelo da cliente vai ficar com essa aparência de cabelo mais encebado. E aí chegamos no 2C, que entre os cabelos ondulados é o mais próximo do cacheado. Então a raiz desse cabelo não é tão lisa, tá? Você tem que prestar bem atenção pra ver que ainda tem um dedinho ali de raiz lisa. E esse cabelo tem uma textura mais encorpada, ele define com muito mais facilidade do que os outros dois tipos de ondulado que eu falei aqui. Esse sim já aceita diversos tipos de textura de produto, de creme, aceita produtos que tenham mais óleo, inclusive, geralmente, tá, os cabelos 2C, eles têm uma necessidade maior de óleo no cabelo do que os outros dois tipos de ondulado, mas o que faz esse cabelo ainda ser ondulado e não cacheado é que, primeiro, ele ainda tem a raiz lisa, mesmo que seja pouco, mas ainda é mais lisa, e ele, por ser ondulado, ele ainda perde a forma com mais facilidade, tá? Então, se você for fazer, por exemplo, um penteado num cabelo ondulado, você tem que ter consciência de que se você mexer muito naquele cabelo, a forma dele vai abrir, ele vai perder aquela ondulação com mais facilidade. E, inclusive o cabelo 2C, que é um dos mais definidos. Então tem que tomar esse tipo de cuidado. Tem que lembrar que sempre que você estiver lidando com o cabelo ondulado, eles perdem a forma com mais facilidade. Então tem que investir mais em produtos que ajudem nessa fixação. O uso do secador com o difusor vai ajudar muito na finalização desse cabelo, para cliente sair do salão com o cabelo mais, né, finalizadinho assim. E você percebe que só de mudar de liso para ondulado já foi um salto gigante, né?
Pois é, agora você vai ver que vai mudar mais ainda com os cacheados. E aí chegamos no tipo 3, que são os tipos cacheados, que sim, também tem o formato de S, mas é um formato mais fechado. Então as principais características desse tipo de cabelo é, primeiro, eles enrolam desde a raiz. Você só vai ver algum dedinho ali de raiz lisa se o cabelo tiver com muito day after, se tiver muitos dias sem lavar. Mas observa que esse cabelo, desde a raiz, ele já está enrolado. Esses cabelos aqui, esses tipos de cabelo, eles não perdem a forma com facilidade. Muito pelo contrário. É aquele tipo de cabelo que você percebe que você estica, assim que você solta, ele já volta. E mesmo molhados, mesmo sem o creme de pentear, você percebe que os cachos estão ali. No cabelo ondulado, dependendo do tipo de cabelo ondulado, quando ele tá molhado, você pensa que é um cabelo liso, porque ele forma umas ondinhas assim bem mais abertas e bem mais fracas. O cabelo cacheado não. Mesmo quando ele tá molhado, você já percebe que tem ali aquela ondulação bem presente. E dependendo do tipo de cacheado, mesmo molhado, ele tem aquela molinha fechada já formada. E aí nós vamos te falar agora das diferenças entre os tipos de cabelo cacheado, começando pelo 3A. O 3A é o mais próximo dos ondulados e normalmente as pessoas têm dúvidas, tá? As pessoas costumam confundir o 2C, que é aquele cabelo ondulado mais definido, com o 3A. Então, qual que é a diferença entre eles? A primeira coisa é que o 3A cacheia desde a raiz, coisa que o 2C, por exemplo, não faz. Ele ainda tem um dedinho ali de raiz lisa. Outra coisa que diferencia muito é que o cabelo 3A, ele fica mais fechado do que o cabelo 2C e ele não perde a forma com tanta facilidade. Então é um cabelo que você pode trabalhar mais, você pode passar mais a mão. Se você estiver fazendo um penteado, você pode mexer mais nesse cabelo, que ele não vai perder a forma, perder os cachos com tanta facilidade quanto um cabelo 2C perderia, por exemplo. Dicas para lidar com esse tipo de cabelo no salão. Os cabelos cacheados, vocês vão perceber que assim, eles são mais fáceis de lidar do que os ondulados, por exemplo. A única coisa que você tem que ter consciência é que, no geral, esses cabelos eles precisam de mais óleo. Então, produtos que tenham mais óleo na composição, óleos para ajudar a finalizar depois do creme de pentear que você passar, tudo isso vai ajudar para que a experiência do teu cliente seja a melhor possível e para que o cabelo fique o mais tratado possível, tá? Especificamente falando do cabelo 3A, como ele é ainda mais próximo do ondulado, você vai ver que a curvatura dele é de um S mais aberto do que os outros tipos de cacho e ele não tem tanta necessidade assim de óleo, tá? Então você pode maneirar um pouquinho aí nos produtos que você vai usar para esse tipo de cabelo em relação a óleo. E agora vamos falar do 3B, que esse sim, gente, esse sim você já vê as molinhas mais fechadinhas ali em todo o cabelo. A textura dele é bem mais encorpada e o fator encolhimento é muito maior nesse tipo aqui do que nos outros tipos que a gente falou anteriormente, tá? O que é o fator encolhimento? O cabelo, quando você estica, tem um comprimento e quando você solta, ele tem outro, porque ele faz as ondulações. O meu cabelo, ele é ondulado, então quando eu faço esse movimento aqui, ó, de esticar e soltar, ele não tem tanta diferença assim do comprimento, tá? De quando ele tá esticado e quando ele tá com a curvatura natural. O cabelo cacheado 3B, ele já é um cabelo que você vai perceber uma mudança significativa. O comprimento dele, quando você estica, você percebe que quando você esticar esse cabelo, o comprimento dele já vai ser bem diferente depois que ele voltar, tá? Que ele voltar pro cachinho. Exatamente porque o cachinho dele é mais fechado. O que é muito importante pro profissional, pra ele poder lidar com esse tipo de cabelo, gente? Aqui a gente já começa a ter que tomar mais cuidado na hora do corte pra esse cabelo não ficar torto. Por quê? O fator encolhimento que eu tenho nesse cachinho aqui, por exemplo, é bem diferente do que eu tenho aqui, tá vendo? Os dois estão na minha cabeça, só que um abre mais e o outro fecha mais. Só que no meu cabelo, como ele, no geral, ele é mais abertinho, isso não dá pra ver tanto. No cabelo cacheado, a partir do 3B, essa mudança já é muito grande. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de cortar esse cabelo pra tudo ficar uniforme. Esse já é um cabelo que eu não te aconselho a cortar molhado. Os outros, antes desses, os ondulados, até o 3A, até dá pra você cortar molhado, tá? É legal cortar seco, vai ficar melhor o resultado, mas ainda dá pra cortar molhado. Quando chega no cabelo 3B, a chance de você cortar molhado e cortar mais do que a cliente queria é muito grande. Exatamente porque quando o cabelo tá molhado, ele tá mais esticado. Quando ele seca, ele encolhe mais. E aí, nessa hora de encolher mais, é a hora que a tua cliente vai ver se na hora do corte você manteve o comprimento que ela pediu ou se você cortou além do esperado. Cortar a seco vai facilitar a tua vida, porque como o cabelo tá seco, ele tá com as molinhas todas no lugar. Então você vai conseguir ver exatamente o que você tá cortando, tirar o comprimento certinho, entendeu? No quesito finalização, você vai ver que você não vai ter muita dificuldade, porque esse cabelo, ele define com qualquer coisa. Então passa um bom creme, de preferência que tenha óleo,
óleo, porque os cabelos cacheados no geral têm mais necessidade de óleo, que você vai ver que o cabelo vai ficar ótimo, vai ficar definido, vai ficar com brilho. E agora falemos do tipo 3C, que é o último entre os cacheados. Esse cabelo aqui, ele é o que mais define e o que menos perde a forma de todos os cacheados, tá? É aquele cabelo que pra você fazer um penteado, você pode soltar, desamarrar, amarrar, que assim, o cacho até vai ficar amassadinho, mas pra revitalizar aquele cacho, pra voltar a forma dele, vai ser super fácil. Então, assim como o 3B, já é um cabelo que te traz mais possibilidades na hora de fazer penteados, na hora de escolher produtos pra poder finalizar, na hora de fazer a finalização em si, também ele vai definir com mais facilidade. Tem que tomar os mesmos cuidados que você tomou com o 3B, tá? Em relação a corte. Então, a partir do 3B, gente, pensa assim, corte a seco. Até tem técnicas pra cortar esses cabelos molhados, tá? Mas eu bato nessa tecla porque é muito importante. O corte a seco vai fazer com que você veja exatamente como é o formato do cabelo da cliente. Isso vai evitar que você corte além do que a cliente quer. Ok? Uma característica interessante do cabelo 3B é que, como ele tá próximo dos cabelos crespos, que é o próximo tipo que a gente vai falar, ele já tem menos escamas do que os outros tipos de cabelo cacheado, tá? Então ele é um cabelo que já você começa a perceber ali uma fragilidade maior, principalmente no que diz respeito às químicas que você vai fazer nesse cabelo. Ok? E também é o tipo de cabelo que tem mais necessidade de óleo, que você pode usar aqueles produtos que tem mais óleo, que vai dar um resultado bacana na tua cliente. E agora chegamos no último tipo de cabelo, que são os cabelos crespos do tipo 4. Aqui, gente, a gente tá falando de cabelos que têm as molas menores, tá? Então o tamanho delas é menor do que nos cabelos cacheados. Às vezes essas molas, elas são tão fechadinhas que você não consegue nem ver o formato da mola, porque ela na verdade forma como se fosse um zigue-zague. Falando de características gerais dos cabelos crespos. Eles são os cabelos que têm a menor quantidade de escamas, tá? Então por isso mesmo são os cabelos mais frágeis. É muito comum você ver, por exemplo, relatos de corte químico em cabelo crespo, porque é um cabelo que às vezes as pessoas podem ter a impressão de que ele é um cabelo mais resistente, só que na verdade é o contrário, ele é um cabelo mais frágil. É exatamente pelo fato dele ser um cabelo leve, um cabelo com menos escamas, que isso possibilita que o cabelo crespo tenha aquele volume maravilhoso que os cabelos crespos têm, mas isso traz desvantagens, tá? Então é um tipo de cabelo que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer químicas pra não danificar o cabelo dessa cliente, pra ela não ter corte químico. Isso também faz com que os cabelos crespos, no geral, eles tenham nós nas pontas com mais facilidade. A gente sabe que as pontas do cabelo normalmente são a parte mais fina de qualquer cabelo, isso independente do tipo. E aí pensa que o cabelo crespo, ele já é um tipo com menos escamas e um cabelo mais fininho por natureza. E aí a ponta desse cabelo, ela vai ser ainda mais fina. Então, na prática, no salão, isso faz com que você tenha que tomar mais cuidado na hora de desembaraçar, pra não machucar a tua cliente, pra não machucar o cabelo dela. Falando agora de fator encolhimento, os cabelos crespos são que tem o maior fator encolhimento de todos, tá? Às vezes você vê um cabelo crespo desse tamanho e quando a pessoa estica a mecha dela tá vindo até a altura do peito. Então, pra vocês verem como esse cabelo encolhe. O que que isso significa? Você já sabe. Corte seco. Pra ter certeza de que você tá modelando aquele cabelo direitinho, que ele não tá perdendo o comprimento, você tem que cortar esse cabelo a seco. Também por conta deles terem menos escamas, normalmente são cabelos que absorvem com mais facilidade hidratação e nutrição, tá? Tô falando normalmente porque tem cabelos crespos que tem baixa porosidade, que são aqueles cabelos que demora mais pra eles ficarem completamente molhados, por exemplo. Mas no geral, o cabelo crespo, ele apresenta uma porosidade maior, tá? Exatamente por conta dele não ter tantas escamas. E isso faz com que seja um cabelo que, assim, ele chupe hidratação, nutrição, que precise muito desse tipo de ingrediente pro cabelo ficar revitalizado. Ok? Outra característica dos cabelos crespos no geral são cabelos que, assim, finalizados ou não, eles ficam bonitos. O que acontece é que o cabelo crespo é um cabelo muito versátil, então isso é muito legal, dá pra brincar com o cabelo de várias maneiras. Se a pessoa quer mais definição, dá pra você fazer uma finalização que deixa esse cabelo com aquelas molinhas assim, bem definidas, bem fechadinhas. Se ela quer um meio termo, um volume, mas ainda com definição nas pontas, também dá pra trabalhar isso na finalização. E se ela não quer definição nenhuma, ela quer o cabelo assim, completamente sem definição, também fica incrível, porque o cabelo ganha um volume lindo. Então isso traz muitas possibilidades pra você fazer penteados, pra você fazer finalizações. Particularmente, eu amo cabelo crespo, gente. Amo trabalhar com cabelo crespo, finalizar cabelo crespo, assim, é um cabelo que eu acho completamente diferente do meu, que é um cabelo ondulado, que eu tenho que ter um monte de cuidado, um monte de, frescura pra esse cabelo ficar assim, do jeito que ele tá. E o cabelo crespo a gente já consegue ver várias possibilidades, é um cabelo incrível. Vamos falar da diferença
diferença de cada tipo, então, vamos começar com o 4A. O 4A é o tipo mais próximo com os cacheados, né? Com o cacheado 3B, principalmente, que a gente já falou aqui. E por ser mais próximo dos cacheados, ainda é um cabelo que tem uma quantidade maior de escamas, tá? Então, entre os crespos, esse daqui não é tão frágil quanto os outros, que a gente vai falar aqui. Tendo mais escamas, ele é um cabelo que normalmente apresenta mais brilho, tá? Do que os outros tipos de crespo. E falando no quesito definição, é um cabelo que você enxerga aquelas molas mais fechadinhas, menorzinhas do que no cabelo cacheado. Tá? Falando agora do cabelo 4B, ele já tem as molas mais fechadinhas do que o 4A. O fator de encolhimento também é maior do que no 4A. E também tem menos escamas, tá? Então, por isso mesmo, é um cabelo que retém menos a hidratação e que reflete menos brilho. Falando agora no cabelo 4C. O cabelo 4C é o cabelo que às vezes as pessoas acham que ele não forma cachos, tá? Mas ele forma. A questão é que esse cabelo, ele forma os cachinhos assim tão fechadinhos que ele fica com um formatinho de zigue-zague. Entre todos os cabelos crespos, esse daqui é o mais frágil. Ele é o que possui menor número de escamas, então é o cabelo que você tem que tomar mais cuidado na hora de descolorir, na hora de fazer química, porque é um cabelo que tem uma grande possibilidade de sofrer um corte químico, tá? Então tem que tomar realmente muito cuidado. Dá pra descolorir qualquer tipo de cabelo, mas tem que tomar alguns cuidados com esse tipo de cabelo e não só com ele, tá? Mas com todos os outros tipos de cabelo crespo, cacheado e ondulado. A gente vai ter vídeo falando especificamente sobre isso, então se inscreve aqui no canal pra não perder essa dica. E, gente, voltando a falar especificamente do cabelo 4C, por conta dele não ter essa definição tão proeminente como os outros tipos de cabelo cacheado, que forma aquela molinha fechadinha mesmo, normalmente as pessoas que têm esse tipo de cabelo 4C optam por não fazer finalizações que tragam definição. Normalmente as pessoas que têm esse tipo de cabelo optam por mais volume. Como é um cabelo que traz muita versatilidade, depende muito do gosto e do perfil de cada cliente. Algumas vão querer sair do teu salão com uma finalização que dê mais definição, que deixe o cabelo com pouco volume, tá? Mais baixinho. Outras já vão querer um misto com definição e mais volume na raiz. E outras vão querer sair do teu salão com zero definição e volume total. Então, uma dica legal é, na hora que vocês forem finalizar o cabelo dessas clientes, perguntem o que elas gostam. E lembre-se sempre de cortar esses cabelos com ele seco, pra você ver exatamente como tá ficando o formato desse cabelo e não cortar além do que a sua cliente pediu. Como saber das texturas vai fazer com que você cometa menos erros com o cabelo das suas clientes enroladas no salão? Vou te dar o exemplo do meu próprio cabelo, tá? O meu cabelo, ele é ondulado. A maior parte do meu cabelo é de textura 2B. Porém, tem duas partes do meu cabelo que são bem diferentes. A primeira é a franja. A minha franja, ela é bem mais enrolada desde a raiz e ela perde a forma com menos facilidade do que o resto do meu cabelo. Então, aqui na minha franja, eu tenho a textura 2C. E na nuca, gente, eu tenho uma porção do meu cabelo que é muito mais liso. A raiz é bem mais lisa. O cabelo não ondula com tanta facilidade, então é uma textura mais 2A. O que acontece? Na hora de cortar o cabelo, o profissional, ele tem que ficar bem atento a esse tipo de diferença de textura. Por quê? Pra ele igualar todo o meu cabelo, para as camadas ficarem todas uniformes, ele vai ter que ter consciência dessas texturas para poder fazer essa diferenciação. A minha nuca, por exemplo, que é uma nuca mais lisa, ela não vai ondular, ela não vai encolher tanto como o resto do meu cabelo. Então ele vai ter que cortar um pouquinho mais do que ele cortaria normalmente, para que não fique um degrau muito grande entre as camadas, entendeu? Já a parte da frente, como é uma parte que enrola com mais facilidade, que tem um maior fator de encolhimento, aí ele já tem que ter uma outra conduta. Ele tem que deixar um pouquinho mais comprido do que ele deixaria, porque senão também vai ter um degrau muito grande entre a camada da minha franja e a camada do resto do cabelo. E na hora da finalização também é interessante você observar essas diferenças de textura, porque desse jeito você consegue fazer uma finalização que deixa o cabelo do teu cliente todo uniforme. Isso vai ser bacana não só para as fotos de antes e depois, que eu sei que você vai querer tirar para postar no seu perfil, porque é muito importante para você divulgar o seu trabalho, mas também isso vai fazer com que o seu cliente saia com muito mais alegria do teu salão, porque ele vai ver, né, que o cabelo tá todo finalizado, todo lindo, maravilhoso. E também oferece a possibilidade de você mostrar e ensinar para o seu cliente como que ele pode finalizar o cabelo dele de uma maneira que o cabelo fique todo igual. Isso é legal porque te traz mais autoridade, o cliente vai ter mais confiança em você, porque ele tá vendo que você sabe o que tá fazendo com o cabelo dele. E a chance desse cliente te indicar para outras pessoas e voltar muitas e muitas vezes no seu salão é maior aí. Outra coisa muito importante de você saber das texturas do cabelo é que você consegue saber os cuidados que você tem que ter com cada um. Cabelos ondulados, por exemplo, você consegue cortar molhados. Cabelos crespos,
Não, porque o cabelo ondulado ele não encolhe tanto quanto um cabelo crespo. Então, quando o cabelo ondulado tá molhado e quando ele tá seco, a diferença não é tão gritante assim. Por isso mesmo que se você cortar o cabelo ondulado molhado, a chance dele ficar torto e de você cortar além do que o cliente pediu é muito baixa. Agora, o cabelo crespo não. Quando ele tá molhado, o fator encolhimento dele diminui. Os cachos parecem maiores e isso pode fazer com que você corte além do esperado. Para ter certeza de que isso não vai acontecer, o ideal é cortar esse tipo de cabelo seco. E como que você conseguiu fazer essa diferenciação? Conhecendo as texturas de todos os tipos de cabelo. Viram como é legal saber das texturas de cabelo e como isso vai facilitar o teu trabalho? E facilitar a tua vida na hora de escolher o melhor produto para finalizar, o melhor corte para fazer? Arrasei, né, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo, fiz com todo carinho para vocês. Deixa aqui embaixo o seu like, o seu comentário. Não esquece de me contar o que mais que você quer ver por aqui. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Então um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!